Que o nosso Senhor Jesus Cristo e a paz dele alcance cada coração das pessoas que também nos assistem através do canal Ebenezer Oficial. A você e sua família, seja bem-vindo em nosso meio, para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 43, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Então o versículo vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vamos falar junto? Agindo eu, quem impedirá? Vamos falar agindo Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Verdade. Senhor Deus e Pai, nós aqui estamos na Tua presença, te dando graça pela Tua palavra. Toma a direção mais uma vez e vem falar ao nosso coração de forma extraordinária. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos lugares, e estamos aqui diante de um versículo grandioso, né? Toda a Bíblia é poderosa, mas nós estamos diante de um versículo que nos traz mais força ainda, porque fala de um Deus que faz e tem poder para fazer o que Ele quer. Então o versículo vai dizer que ainda antes que houvesse dia, Ele é, né? Eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá impedir o agir de Deus? Ninguém. Às vezes nós ficamos pensando: Senhor, será que pode acontecer isso? Será que vai acontecer? Como ser humano, todos os momentos da nossa vida, nós ficamos indagando com Deus muitas situações. Mas uma coisa é certa: talvez nós possamos, em muitas situações nós somos limitados, mas Deus não. Deus, Ele está bem claro quando Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Então, antes que houvesse dia, antes que houvesse mundo, o Senhor, Ele sempre foi e sempre será. Então, nós nessa noite eu quero falar com a igreja o que Deus faz conforme o que Ele quer agir. Deus, Ele age de diversas maneiras, porque Deus, Ele não é um Deus que faz somente o que nós pensamos, o que nós queremos ou imaginamos que Ele vai fazer. É por isso que Deus nos surpreende todos os dias, porque em cada ação Ele age diferente de uma maneira para outra. Agora veja bem, eu quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, e a igreja vai estar acompanhando. Precisa, se você puder acompanhar na sua Bíblia, se tiver tempo, acompanha. Se não, você pode acompanhar em casa depois, né, com mais calma. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52 diz assim: e Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha só o que Jesus fez quando Ele curou o cego Bartimeu. Agora, Mateus 9, versículo 27 a 30, veja mais uma ação do nosso Deus. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou em casa, os cegos aproximaram-se dele, e Jesus disse-lhe: crede vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe abriram, e Jesus o ameaçou, dizendo: olha que ninguém saiba disso. Mais uma ação de Jesus. Jesus cura o Bartimeu, agora Jesus vai curar 2 cegos. Mais uma passagem bíblica, Marcos capítulo 8, 22 a 25, diz assim: e chegando em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos,
impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando-se ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo como árvore que andam. Depois disso tornou, pôs-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Mais uma ação de Jesus com mais um cego. Estamos falando aqui de passagem de pessoas que eram cegas e Jesus curou. João capítulo 9, versículo 1 a 7. Olha o que diz: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, disse Jesus. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Olha bem, eu li aqui algumas passagens junto com a igreja, porque o versículo-chave que nós escolhemos para ministrar nessa noite é a parte final do versículo 43, 13 de Isaías, que vai dizer: agindo eu, quem impedirá? Então nós percebemos aqui que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que faz a obra do jeito que Ele quer fazer. Há muitas pessoas tentando entender Deus. Há muitas pessoas que às vezes, até no tempo da minha caminhada, eu encontrei alguns amigos na fé, e alguns deles questionavam dizendo: mas é tão difícil compreender Deus, é tão difícil entender. Na verdade, quando a gente pensa que está forte, nós estamos fracos. Quando a gente pensa que não estamos com nada, aí é onde Deus nos usa para grandes milagres acontecer. Então, algumas pessoas questionavam acerca do nosso Deus. Mas agindo Deus, quem impedirá? Você acha nessa noite, você que está aqui, você que está aí na sua casa, nos assistindo agora, você acha que existe condições de nós limitarmos Deus? Não tem como, porque o próprio versículo está dizendo que antes de tudo existir Ele era, e agindo Ele, quem é que vai impedir? E ainda tem pessoas achando que Deus está limitado ao seu querer, à sua vontade, às suas satisfações. Tem gente achando que é do jeito que Ele quer. Ele cria na sua mente um aprendizado e acha: não, Deus só vai andar dessa forma uniforme aqui, Deus vai andar somente padronizado. Nós já vimos que não. Por quê? Nós percebemos aqui que jamais iremos entender o agir de Deus, e jamais poderemos pensar que o agir e o mover de Deus será limitado. O texto que nós lemos aqui fala que Jesus curou quantos cegos? 4. E todos estes cegos foram de igual forma que foram curados? Não. Cada um deles Jesus cura de uma forma diferente. Olha bem o que nós precisamos entender, a forma de Deus agir. Deus jamais irá agir da maneira que você pensa, que eu penso. Talvez o pastor Roberto foi alcançado de uma forma, mas você foi alcançada de outra. Talvez você nessa noite está sendo abençoado, uma porta está se abrindo através dessa palavra, mas talvez você não receba nada hoje, porque o que Deus tem para você está reservado. Mas é tudo no querer e na vontade de Deus. Então veja que isso indica que Deus age de maneira diferente em cada vida. E nessa noite nós vamos aprender junto que Deus age de maneiras diferentes em cada vida. Cada cego, uma situação,
cada cego uma cura diferente, em lugar, em tempo diferente. Por que Jesus não curou o Bartimeu e não disse, vai, a tua fé te curou, te salvou? Ele poderia ter olhado para os outros e dito a mesma coisa, não era cego também? E por que Jesus usou formas diferentes? É por isso que Ele é Deus. Porque agindo Ele, quem irá impedir? É isso que deixou os religiosos da época muito angustiados. Eles ficaram preocupados, mas que homem é esse que age de uma forma, come com pecadores e se assenta com os escarnecedores, homens que não têm dignidade alguma, e ele está lá. É isso que fez Deus totalmente diferente e sempre será diferente. Agora vamos ver 4 lições sobre a maneira de Deus agir. 4 lições, vimos aqui 4 cegos, então vamos pegar 4 lições aqui. A primeira: Deus age de forma diferente em cada pessoa. Primeira coisa, Deus age de forma diferente na vida de cada pessoa. Jesus curou o cego e foi totalmente diferente. Nunca devemos esperar que Deus opere na minha vida a forma que Ele operou na vida do meu irmão. A minha vida, Deus fez isso. Quer dizer que todo mundo vai ser igual? Não. Aqui entra o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 10, que fala sobre a multiforme ação de Deus. Ou seja, a multiforme ação e sabedoria de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus inteligente, é um Deus muito sábio. E alguém diz assim, mas quem quer sabedoria pede para quem? Para Deus. E a sabedoria é o que de Deus? A aluna dele. Provérbio capítulo 8, 22 a 36, a Bíblia vai dizer que a sabedoria é aluna de Deus. Ela tem que aprender com Deus, porque antes de existir dia Ele era. Então, meu amigo, meu amado, querido ouvinte da palavra de Deus que está aqui, que me assiste através da internet, entenda uma coisa: não foi porque Deus salvou seu pai e a sua mãe de um jeito que você vai ser do mesmo jeito. Deus tem diversas maneiras de trabalhar e agir de formas e lugares e momentos diferentes, em situações completamente que você não vai ter como explicar. Às vezes nós, dentro da nossa vontade, preparamos tudo, oramos, fazemos uma grande festa e dizemos aqui, nessa festividade, Deus vai salvar tantos. E quando termina a festa, ninguém se converteu. E muitas das vezes, em uma oportunidade, em uma parada de ônibus, Deus salva 2, 3, 4. Numa empresa, Deus salva 10, 20, 30 de uma vez só. O que é isso? É o que Deus faz. Deus, ninguém pode se explicar, porque Deus age de formas diferentes na vida de cada um de nós. Então entenda isso, coloca isso no seu coração. Às vezes você está mantendo uma situação dizendo, vai ter que ser desse jeito, e muitas das vezes o que Deus tem para ti, virá em momentos que você nem imagina. Talvez você está esperando Deus agir através de alguém, e Deus vai usar quem você menos espera para te abençoar. É assim que Deus faz. É assim que Ele fez no passado e Ele vai continuar fazendo hoje. Agora, Deus continua agindo hoje de formas diferentes na vida das pessoas, porque não podemos limitar o agir de Deus em nossas vidas. Ei, larga de bobeira, achar que nós vamos limitar. Não, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Se Jesus quiser te encher do Espírito Santo dentro da praça, em meio à praça pública cheia de gente, Ele enche você do Espírito Santo lá, e você vai dar glória, vai descabelar, vai pular, vai dar glória a Deus, porque Ele age na hora que Ele quer. Lembra daquele hino da certa cantora que a irmãzinha foi até o irmão e disse, Deus vai te batizar dentro de um ônibus cheio? E ele olhou e riu e disse, como é que Deus vai me batizar se eu sou empresário, nem de ônibus eu ando?
mas Deus, quando fala, Ele cumpre. E Ele causou a situação, aquele homem foi batizado dentro do ônibus. Isso são histórias reais de casos que aconteceram. Sabe o que é isso? A multiforme ação de Deus. Talvez você está aqui hoje achando que a bênção chegaria dessa maneira, ou talvez você veio desprevenido, pensando: eu só vou no culto porque estou tão desanimado. E é hoje que Deus está mudando a tua sorte, Deus está mudando a sua história. Não queira limitar Deus e achar que Deus está limitado em situações, porque muitas das vezes as pessoas pensam: naquele culto não tem nada. Irmão, aonde Deus está, alguma coisa acontece. Aonde Deus está, alguma coisa tem que acontecer. Ainda que seja, por menor que seja ou grande que seja, quando Ele quer operar, ninguém impede. E a Bíblia vai dizer que Ele age na vida de pessoas de forma diferente. Agora veja bem, por que Jesus curou os cegos de forma diferente? Primeiro, porque Ele é Deus. E Ele está dizendo no versículo de abertura: agindo eu, quem impedirá? Ele é que faz todas as coisas. E nós aprendemos aqui que Ele é dono de tudo. Às vezes você olha alguém aí, que é um expert, alguém que você olha e diz, e admira, e diz: que pessoa inteligente, como é que pode, né? Bill Gates, por exemplo, criou, né, aí tantas coisas, homens sábios que criam naves, aviões, e alguém olha assim: mas que inteligência é essa? Você nem imagina o tamanho da inteligência do seu Deus. Você nem calcula, não tem como nós calcularmos, não tem como expressarmos aqui, explicarmos o tamanho, a grandiosidade do Deus que nós servimos. Então por que você muitas das vezes está dizendo: será que vai dar certo, será que acontece, será que Deus me chamou mesmo? Meu irmão, fica na brecha, na posição que Deus te chamou, porque Ele cumpre as promessas, mas não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Agora, então a primeira coisa nós entendemos, a primeira lição é que Ele não age de igual forma na vida de todos. Foram 4 cegos e cada um deles receberam de forma diferente. Segunda lição: existe tempo certo de Deus agir em nossas vidas. Existe tempo. Eclesiastes fala no capítulo 3, versículo 1, que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, existe tempo. E não é fácil esperar. Não é fácil esperar. E muitos, por não quererem esperar, acabaram precipitando, e muitos até desfaleceram na fé. Então eu não sei qual é o seu anseio, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o tamanho do seu sonho, eu não sei qual é o objetivo seu, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus conhece todos que aqui estão. Deus conhece a sua vida, o seu deitar, o seu levantar. Deus conhece as tuas orações, os seus clamores a Ele. Isso eu sei que Ele sabe. Aprendemos no texto lido que um dos cegos que Jesus curou era cego de nascença e o outro não era. Olha aí, Jesus cura um cego, um era cego de nascença e o outro não. Deus tem tempo certo para operar nas nossas vidas. Deus não se adianta para atender nossa pressa. Entenda isso, igreja. Deus não adianta para atender a nossa pressa. Você tem pressa? Deus não tem pressa. Falamos aqui em outra mensagem sobre o tempo chamado Cronos, que é o nosso tempo, é o nosso relógio. E falamos aqui sobre um tempo que é um tempo de espera, que é chamado Kairos, que é tempo de Deus. Tem muitas coisas que não está no tempo de Deus ainda. Tem muitas coisas que ainda não se manifestaram e não aconteceram e nem vão acontecer ainda, porque não é o tempo de Deus. Talvez para muitos de nós já está atrasado o agir do Senhor. Para muitos de nós já passou do tempo, já cheira mal, como era o caso de Lázaro,
porque estava morto há 4 dias e Jesus não chegava. E para muitos Jesus atrasou. Jesus deveria ter vindo mais depressa, ser mais cauteloso, mas Jesus não erra. Jesus é inteligentíssimo. Jesus sabe de todas as coisas, e quando ele chegar, ele não adianta e nem atrasa, ele chega na hora certa. E quando ele chegar lá na tua casa, no seu ministério, na sua vida profissional, conjugal, familiar, tudo vai ser diferente, porque as mãos dele é poderosa. E quando ele chega no momento e na hora certa, aí há alegria, aí há paz, aí há cânticos de louvor a Deus. Mas nós entendemos que não adianta a nossa pressa. E você que está aqui, nós também já temos várias experiências de decisões precipitadas que pessoas tomaram e não adiantou nada. A Bíblia nos mostra o nosso velho pai na fé chamado Abraão, patriarca, que precipitou dentro da promessa que Deus fez e queria dar uma ajuda, porque achou que já era muito velho e que a promessa não ia cumprir, que ele tinha que ajudar. E aí entra em consenso com a esposa, e a esposa diz: olha, não tem jeito, é melhor tomar aí uma mulher dessa e fazer, você tem relacionamento com ela, e vai ficar com essa serva, e ela vai te dar o filho da promessa. Só que Ismael não é filho da promessa, o nome dele é Isaque. Tem muita gente inventando bênção e dizendo que já recebeu a vitória, mas muitas das vezes não é essa a bênção que Deus te prometeu ainda não. A bênção que Ele tem para ti tem nome, tem endereço certo e não traz confusão. E então nós entendemos que por causa disso Abraão precipitou, mesmo sendo um homem experiente. Davi vai precipitar quando deveria estar na guerra, mas estava descansando em seu palácio, no terrasco. E quando ele olha, ele vê uma mulher bonita por nome Betseba, e a Bíblia vai dizer que ele se sentiu atraído por aquela mulher, mandou que chamasse, deitou com aquela mulher, coabitou com ela. E a Bíblia vai dizer que Urias, servo leal a Davi, não se achava digno de entrar e deitar com a mulher, porque os seus companheiros estavam em guerra, em batalha. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, por causa da precipitação de Davi, e em poder estar em lugar errado, e tomar atitude sem a direção de Deus, ele vai sofrer amargamente a morte de filho. E por que nós não lembrar aqui também de Absalão, que era filho de Davi, que mata Aminon? Aminon vai estrupar Tamar, e assim vai acontecer um grande flagelo na vida de Davi por causa do erro que ele comete. Agora o próprio Absalão quer tomar o trono do pai, só que ele quer o trono do pai em vida. E a Bíblia diz que Absalão, ele vai até as entradas dos muros da cidade e vai ganhar o coração do povo e falar mal do pai. Mas por causa de querer um posicionamento que não era a hora e não era o momento de Deus, porque estamos falando aqui que tudo tem tempo de Deus, tudo tem a hora certa do Senhor na nossa vida. Absalão vai morrer de pendurado pelos cabelos, vai ficar enganchado e vai ser morto pelo soldado de Davi. Sabe por quê? Porque precipitou em tomar atitude e achar que o tempo era o tempo dele, era tempo de tomar o trono, usurpar o trono, e não era ainda. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: Deus tem tempo de agir em cada situação, e quando Ele chegar com a bênção para você, não vai existir o macumbeiro, o feiticeiro, o enganador, o invejoso, aquele que maltrata você. Eles vão ter que olhar e presenciar a tua bênção chegando, e vai ter que aplaudir de pé, porque quando Jesus vem trazer a bênção, não tem demônio e ninguém que possa impedir, mas tem que ser no tempo de Deus. E muitas das vezes nós queremos tudo do nosso jeito. Ah não, irmão, não faz isso aí que Deus não age aí não. Meu irmão, você quer limitar Deus? Não faz desse jeito não. Se você pisar aí, você já perdeu a bênção. Meu irmão, agindo eu, quem impedirá?
Deus, quando Ele age, não podemos tentar limitar a ação de Deus. Tem muita gente perdendo bênção, porque olha o irmão cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, aí fica maldizendo, isso aí não é Deus não. Quer limitar até a forma de Deus usar as pessoas. Quer limitar até a forma de Deus falar com o profeta. Não, isso aí não é Deus não, cuidado. Cuidado. Porque Deus fala e Ele não usa ninguém igual. Ah não, eu vi o meu pastor pregando e ele pregou e disse que tem que ser assim, nessa regrinha aqui. Deus não está pautado em regrazinha à toa não. Deus, para Ele fazer milagre, Ele move céu e terra para te abençoar. Entenda, mas eu fui abençoado, o meu ministério cresceu, eu andei aqui, irmão. Então anda junto comigo. Talvez o irmão vai ter que andar no norte, você andou no sul, mas o do sul e do norte vai receber a bênção, porque o Deus que nós servimos não está limitado. Coloca isso no seu coração nessa noite. E não queira limitar o agir de Deus. Tem gente dizendo isso não é Deus. Isso não é Deus, e quando é Deus fazendo, e aí o preço vai ser alto para pagar, porque aquele que toca naquilo que é de Deus, e zomba daquilo que é de Deus, por isso quando você vê Deus usar alguém de forma diferente dentro da igreja, o Deus que nós servimos é um Deus que age de diversas maneiras. Não pense que vai ser só aquele padrãozinho não, não, aquele irmão quietinho que chega e fala baixinho, é Deus também. Aquele que pula, dá um salto e dá um glória a Deus e fala, é Deus também. Aquele que fala quieto, chorando, soluçando, sorrindo, pode ser Deus também. Então fica na posição, porque Deus não está limitado naquilo que nós pensamos. Deus não está limitado. Vai ter um que vai cantar e vai ser, aleluia, cheio da graça de Deus, quietinho, mas vai ter outro que vai parar de cantar e vai começar a proferir palavras de vitória. Deus também está agindo. O pastor Roberto prega alto, barulhando, mas cada um Deus usa de um jeito. E o outro prega tão calmo, mas Jesus está trabalhando do mesmo jeito. Vamos entender o que Deus está falando nessa noite, que Ele curou 4 cegos, e cada um Ele cura e faz a obra de forma diferente. Então veja bem, a terceira lição aqui que nós aprendemos, há pessoas que Deus age apenas com palavras, outras necessitam de um toque. Há pessoas que Deus vai agir na vida dela através só da palavra, mas outras pessoas necessitarão de um toque. É o que aconteceu. Se nós olharmos Mateus capítulo 9, no versículo que lemos 27 a 30, nós vamos entender que a palavra de Deus, que tem pessoas que Deus vai usar só a palavra e ele receberá o milagre. É o que aconteceu aqui em Mateus 8, 13, quando Jesus chegou naquele lugar, e estava ali um centurião, que chega até Jesus e diz, Jesus, o meu servo está muito doente. Jesus disse, então vou lá para orar para que ele seja curado. E ele disse, não precisa o Senhor ir não, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E a Bíblia diz que Jesus disse, nunca vi fé tão grande como essa. Aí ele vai dizer assim, vai e já é feito conforme a tua fé, e nesse mesmo momento o teu servo está sendo curado. Tem pessoas que para receber a vitória só precisa de uma palavra. Tem crente inteligente que está entendendo nessa noite Deus falar com ele, e está sendo abençoado através da palavra. É desse jeito. Ele fala através da palavra. Foi o caso de Bartimeu. O que Jesus disse para Bartimeu? Vai, a tua fé te salvou.
Ele não tocou em Bartimeu, e a Bíblia diz que ele disse: vai, Bartimeu, a tua fé te salvou. Só a palavra dele foi suficiente para que Bartimeu fosse curado e seguisse a ele caminho afora. Agora, o cego de Mateus 9, 27 a 30, a Bíblia fala que eles precisaram de toque físico para serem curados. Olha aí, um recebe através da palavra e o outro necessitaram de toque. Foi o caso dos dois cegos de Mateus 9, 27, 30, aonde Jesus teve que tocar. Quando Jesus vai andando, tem dois cegos dizendo, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E os discípulos ficaram indignados com aquilo, aí começa a dizer: Senhor, mas despede esse povo, aí vem gritando, e Jesus faz de conta que não está escutando, e Jesus vai caminhando, mas a Bíblia diz que quando ele chegou em casa, aí ele vai perguntar: vocês crerem que poderão receber? E eles disseram: nós cremos. E Jesus tocou, e eles foram curados na hora. Mas por que a um Jesus olha e diz: vai, a tua fé te curou? Por que Jesus não disse para esses: ei, recebam, a fé de vocês é suficiente, vocês estão curados? Por quê? Porque Jesus age em cada vida de uma forma diferente. É por isso que o texto está dizendo: agindo eu, quem impedirá? E aquele hino é bem certo quando ele diz: ninguém explica Deus. A Deus ninguém consegue explicar, porque Deus age de formas tremenda, extraordinária, de forma que nós ficamos assim com a boca aberta e perguntando: meu Deus, eu não imaginei, eu não vim aqui para isso, mas Deus me abençoou. Eu não vim aqui, eu não enxergava, mas eu estou vendo. Eu entrei aqui surdo e estou ouvindo a voz do Senhor. Sabe o que é isso? É a multiforme ação do nosso Deus. É assim que ele faz. E a gente, analisando o texto, a gente olha e percebe que aqueles dois cegos, quando eles clamavam a Jesus, eles não tinham fé suficiente para serem curados. Como assim? A Bíblia, ela fala de graus de fé. Existe graus de fé. Existe pessoas que não tinham fé quando chegaram para Jesus. Tinham pessoas que tinham pouca fé, e tinha pessoas que tinham muita fé. E nós temos exemplos bíblicos aqui de diversos graus de fé. Jesus chegou para alguns e disse: se você não tem fé. Aí Jesus disse: homem de pequena fé, ou seja, pouca fé. E Jesus disse: que grande fé. Então estes cegos, no início dos gritos e da caminhada, não tinham fé suficiente. Se Jesus naquele momento parasse, talvez na história ficariam registrados: eles, dois cegos, não conseguiram, não foram curados, não foram libertos. Mas a Bíblia diz que no decorrer do caminhar, a fé deles foram aumentando. Ou seja, você talvez chegou na igreja, você não cria em nada, você era incrédulo, você não acreditava em nada, nem em palavra, nem em oração, nem em profecia. Mas quando você começou a caminhar, e quem começa a andar com Jesus, naturalmente a sua fé foi desenvolvendo. Aquilo que era atrofiado começou a desenvolver, porque fé é como andar de bicicleta. Você parou, tem que descer, não tem como não continuar. Sem ter fé, se tem fé, tem que estar em movimento. Aí o cego vai andando, vai gritando o nome de Jesus, e Jesus disse: deixa a fé ir aumentando. Quando Jesus chega em casa, agora ele já tem fé suficiente e são curados. Jesus faz tudo certo. Jesus faz tudo na maneira, talvez eu estou dizendo assim, é o meu tempo, e Jesus está dizendo, ele nem sabe que o tempo dele ainda falta 10 anos. Talvez você entrou dizendo, mas está demorando, e Jesus está dizendo,
eu vou entregar ainda essa noite a vitória dele ou dela. Porque Jesus faz essas coisas, mas nós temos que entender a forma que ele trabalha, a forma que ele age. Se nós olharmos, olha o que Jesus faz. Em Atos capítulo 19, versículo 11 até o 12, a Bíblia vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de forma que até o lenço ou a vestimenta de Paulo, que era levada e colocada sobre os enfermos, eles eram curados, os endemoniados eram libertos. Meu irmão, o que é isso? A Bíblia, Atos 19, 11 a 12. Aí nós vimos pessoa hoje, nós não estamos aqui pregando idolatria, nós não estamos aqui pregando amuletos, não, mas a Bíblia registra esse caso, embora foi naquele tempo, e o mesmo Deus que operou lá, pode continuar operando hoje aqui, eu creio. Porque tem gente que diz, se o irmão pegar o objeto fulano e falar que Jesus vai dar vitória através daquilo, isso é coisa de demônio, isso não é coisa de Deus. Irmão, não queira limitar Deus. E nós percebemos aqui que os lenços, os aventais chegavam naquelas pessoas e elas eram libertas, curadas. Sabe o que é isso? Deus continua operando milagre. Deus continua operando milagre. A uns ele vai usar através da palavra, curar, entregar vitória, e a outros através de um toque. Mas o importante é que ele vai entregar vitória. E se nós olharmos aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que Sansão, com uma queixada de jumento, ele consegue vencer 1000 homens. E aí? Ué, mas isso aí, o que é isso? É Deus. Sansão, que arma é essa, uma queixada do jumento matar 1000 homens? Aí você fala assim, e Moisés, que com um cajado na mão, o mar vai se abrir. É Deus. Deus usa cada um do jeito que Ele quer usar. E Elias que chegou lá e a capa dele toca o Jordão e o Jordão vai abrir, ele vai passar pé enxuto. O que é isso? É a capa? Não, é Deus. Deus só está usando o instrumento dele para fazer milagre do jeito e da forma que ele quer fazer. A Bíblia vai dizer que tem um gigante de quase 3 metros de altura, um pequeno moço chamado Davi, vai pegar uma funda, colocar uma pedra nela e vai girar, e vai ser como uma bala de canhão, que vai derrubar o gigante. O que é isso que está acontecendo? É Deus. E Deus age da forma que Ele quer. Então, em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, não queira limitar Deus. Não pense que a causa está perdida. Não pense que Deus não está trabalhando, não está agindo, porque Ele trabalha em silêncio, porque Ele quer nos surpreender todos os dias. Quando menos esperarmos, nós vamos cantar o hino da vitória, porque Ele é fiel para cumprir as promessas. Confia, igreja, confia no Senhor. Quarta lição: as pessoas que Deus age na vida delas por etapas. Há pessoas que Deus age na vida delas por etapas. Se nós olharmos no texto lido aqui em Marcos 8, do 22 ao 25, Jesus impõe as mãos e o cego ver parcialmente. Depois Jesus torna a pôr as mãos e os olhos ficam curados. Está aqui a demonstração que Jesus age de forma gradativa. Jesus age em um ato de processo,
Ou seja, há na vida de algumas pessoas que a cura será instantânea, há pessoas que serão de forma gradativa. Foi o que aconteceu na vida deste cego, porque primeiro Jesus cospe nos olhos dele, e ele olha, e Jesus disse: o que vê? Ele diz: eu vejo homens movimentando, mas andam homens como árvore. Ou seja, a visão dele ainda era turva, embaçada. Depois Jesus vai colocar a mão novamente, vai dizer: e agora? Olha para cima. E quando ele olha, ele diz: agora estou vendo perfeitamente. Sabe o que é isso? Deus age de forma diferenciada. A uns ele vai usar e curar na hora, a outros ele vai agir de forma gradativa. Estou falando nessa noite diante de uma plateia e diante de muitas pessoas que nos assistem, pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus, pessoas que estão sendo moldadas por Deus, pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus, pessoas que estão sendo curadas por Deus. E por que ainda não concretizou a obra na minha casa? Por que ainda o ministério não floresceu? É porque Deus está trabalhando gradativamente, aos poucos. Ele faz um pouco agora, vai fazer mais um pouco amanhã, e amanhã ou depois ele completa aquilo que ele começou. Mas uma coisa é certa: aquele que começou a boa obra vai terminar, creia, porque ele é Senhor Deus poderoso, aleluia. Então nós vemos na Bíblia, Jesus coloca a mão, ele não vê direito, Jesus vai impor a mão novamente e ele vai ficar vendo perfeitamente. Não murmure e nem reclame, porque ainda não está do jeito que você queria. Entenda que na vida de muitos Deus age de forma gradativa. Salmo de número 103, versículo 4, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. Você sabia que há muitas bênçãos que ainda não foram liberadas, porque Deus conhece a minha e a sua estrutura? Deus sabe que se Ele entregar o que você quer receber hoje, você nem crente vai ser mais. Você sabia que se Deus entregar a bênção tal, ou a oração tal for respondida hoje, talvez seja o último culto que você vai participar? Então o Deus que nós servimos, antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. A Bíblia diz que antes de sermos gerados, formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Deus te conhece bem, Deus sabe o seu deitar e o seu levantar, e nessa noite Deus está dizendo: fica tranquilo, porque Deus dá na porção e na medida certa, não vai te fazer mal, não, de jeito nenhum. O que Deus faz, ainda que seja pequeno, são suficientes para nós glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Não queira aquilo que você ainda não é capaz de resistir. Eu quero ser um pastor, mas você não tem estrutura para suportar aquela pressão e a luta que um pastor sofre. Eu quero ser um cantor, mas você não tem disponibilidade para ir louvar e atender agendas nos 4 cantos do Brasil hoje. Eu quero ser um pregador, um conferencista, mas ainda não recebeu, porque ainda não chegou o tempo nem a hora, porque tudo Deus está trabalhando. Deus sabe da sua estrutura, da tua capacidade, e na primeira frustração muitos desviam. Quantas pessoas saíram para o campo e voltaram desanimadas? Quantas pessoas saíram para fazer a obra de Deus, ou foram enviados para um trabalho na obra do Senhor, e estão decepcionadas, escandalizadas, porque não estava ainda no momento e nem no preparo de receber aquela obra? O ministério, foi o pastor, foi o irmão, foi aquele. Não foi nada, irmão, é porque ainda não era o tempo e a hora certa. Deus está trabalhando gradativamente. E eu ainda não fui curada, fica tranquilo, porque na hora que Ele autorizar, não existe hérnia de disco, não existe câncer, não existe mal,
não existe demônio, não existe nada que resista à voz do grande eu sou. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir dele? Ninguém. Então entenda isso. Às vezes nós servimos a Deus, mas fez na vida de fulano, de ciclano, mas foi na vida dele. E Jesus tem um projeto grande na sua vida também. Deus conhece a nossa estrutura. 1 Coríntios 10, 13. Deus não nos dá uma carga que não possamos suportar. Deus não vai dar um peso que não possamos carregar. Olha como que Deus é sábio, inteligente, como que Deus é cuidadoso, zeloso. Ele quer ver o seu bem. Então muitas das vezes aquilo que aparentemente parece ser bom é o seu fim. Aquilo que aparentemente parece ser a porta é o final de tudo. E muitas das vezes aquilo que nós achamos que é de Deus, Ele diz: isso não, mas isso aqui eu tenho. Então fique apercebido, porque as bênçãos de Deus podem vir de lugares inimagináveis. As bênçãos de Deus, entenda isso, pode vir dos menores lugares. As bênçãos de Deus podem vir de pessoas que você nem imagina. Pode ser como aquele garoto, 5 pães e 2 peixinhos, vai alimentar a multidão. Vai acontecer um milagre de onde menos esperamos, porque muitas das vezes como ser humano nós queremos na fonte grande, naquilo que pode prover alguma coisa, pode nos facilitar alguma coisa, e Deus está olhando e dizendo: a bênção não está aí, a bênção está aí tão perto, e Ele não consegue enxergar a vitória. Por isso, valorize as pessoas, por mais pequenas e humildes que elas sejam, estenda a mão e diga: conta comigo, porque pode ser aquela pessoa que vai te entregar a vitória. Lembra daquela menina, uma grande guerra travada, e aquela menina é levada cativa de Samaria para a casa de Naamã. Ninguém entendia aquilo. Para que essa menina, uma menina tão insignificante, deixa ela aí, mas já era um projeto de Deus para a cura de Naamã mais alguns anos depois. É isso que Deus faz. Deus usa quem menos esperamos para trazer a vitória e a bênção. Quem que imaginaria que Esther, uma judia, uma menina, uma moça tão simples, seria rainha, esposa de Assuero, e daria livramento ao povo que estava condenado à morte? É o que Deus faz, e eu quero que você entenda. Não despreze ninguém, abrace todos, porque o menor da casa amanhã pode estar lá em cima e dizendo: eu também quero te abençoar, em nome de Jesus. Entenda que Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. Quase sempre as bênçãos de Deus é derramada em nossa vida por etapas. Quase sempre. Dificilmente você vai ver pessoas que chegaram e receberam instantaneamente. Vai ter pessoas, vão ter, mas nem sempre é assim. A maioria das vezes você vai ver a pessoa contar uma história. Se você sentar com obreiros que aqui estão, pastores e membros, todos eles têm uma história ministerial, experiências que cada um passaram com Deus para chegar até aqui. Então Deus faz isso. Agora imagina se José soubesse que para ele ser governador do Egito, para que o sonho de José se tornasse real, ele tivesse que passar por toda aquela etapa e processo. Vendido pelos irmãos, lançado na cova, vendido como escravo pelos ismaelitas, Potifar, depois sendo lançado na masmorra para depois ser governador. Imagina. Então nós entendemos que Deus trabalha de forma gradativa. Deus te deu o sonho, mas Ele vai te mostrar o caminho parte por parte, porque se Ele mostrar as lutas que você iria enfrentar, tem pessoas aqui, pessoas que estão me assistindo, se Ele, quando lembra da trajetória de vida, eles olham e dizem assim: eu não suportaria, não sei se eu suportaria tanta luta hoje. Mas por que você suportou? Porque Deus te preparou para o grande deserto que você passou. Deus sempre esteve do seu lado. Agora, tem gente querendo tudo na hora.
entra agora e já quer logo. Primeiro nós precisamos aprender, precisamos sentar, precisamos aprender para depois a gente ensinar. E aí Deus vai começando a trabalhar. Aí aquele obreiro chegou como um membro, um auxiliar, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, e passou a tomar conta de obra. Isso tudo é um processo, irmão. E a gente não devemos questionar essas coisas com Deus. E tem gente dizendo, mas há tanto tempo eu estou na igreja, e fulano chegou agora e ele está fazendo isso e eu não estou. Agindo Deus, quem impedirá? Mas por que Deus age por etapa na nossa vida? Nós já vamos encerrar. Primeiro, para a gente amadurecer e adquirirmos experiência com Deus. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem todo empolgado, achando que a igreja é um céu, aonde tudo é certo e que nada é errado dentro da igreja, e nós não vamos ver ninguém nos perseguir. A igreja não vai ter pessoas querendo pisar no calo, não vai ter pessoas que vai nos criticar, que a igreja é um padrãozinho, uma coisa organizada, que não existe mágoa, não existe contenda, conflitos, e de repente, quando o tempo vai passando, a gente vai se decepcionando, porque dentro da igreja tem intriga, tem dificuldade, tem perseguição, tem inveja, tem calúnia. Tudo isso está dentro das igrejas, principalmente a igreja atual do século 21, onde pessoas invejosas, pessoas que lutam para ver o irmão caído, que não quer ver o bem do próximo, quando vê alguém conseguindo e prosperando, sendo abençoado, logo critica, faz cara feia. Mas uma coisa é certa, querido, aquele que passa por momentos com Deus, gradativamente essa pessoa adquire experiência, força, vigor, graça. E os melhores soldados, os melhores guerreiros são aqueles que são treinados no deserto, aqueles que passam pelo calor escaldante do sol do deserto e pelas frias noites que também estão lá, mas que quando sai dali, sai diferenciado. Aí não existe exército, é como os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, eram homens que ninguém dava nada por eles, homens endividados, homens problemáticos, mas foi treinado, foi capacitado. Mas quando pegava na espada, podia sair da frente, quando pegava a lança, sai da frente, porque aí é um soldado que passou por um processo gradativo de provação. E a vida do crente é assim, vai clareando, clareando, até se tornar um dia perfeito. Ei, não desanime, continue clamando, continue adorando, porque Deus não deixa de trabalhar na vida de quem tem fé. Não é tarde, não acabou, tudo ainda tem jeito. Glória a Deus. A conclusão diz o seguinte, em Filipenses 2,13, diz que é Deus que opera em nós tanto querer como efetuar. É Deus que opera em nós tanto querer como efetuar. Jesus operou milagre na vida de muitas pessoas, e com certeza Ele tem muitos milagres para nós aqui também. Jesus tem muito milagre para nós também, mas para recebermos precisamos crer. Mas para recebermos nós precisamos crer, esperar e não limitar o poder de Deus sobre nós. Precisamos crer, precisamos esperar e precisamos não limitar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Quem crê que o Deus que operou no passado, quem crê que o Deus que ressuscitou dentre os mortos está aqui, fica de pé nessa noite.
Você que crê aí na sua casa que o Deus que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, o Deus que deu vitória a Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que deu vitória para Paulo, o Deus que deu vitória para Pedro, Tiago, João, o Deus que deu vitória para o ministério Ebenezer, o Deus que deu vitória para o pastor Roberto, para o pastor Isaías, para o missionário Reginaldo, o Deus que deu vitória para os membros e membras dessa igreja e daqueles que estão nos assistindo, o Deus que tirou o seu esposo do lamaçal do pecado, o Deus que tirou o seu filho das drogas, o Deus que estendeu as mãos quando todos olhavam e dizia: não tem mais jeito, é o fim, está acabado. Que você que crê nesse Deus que está aqui nessa noite, você que crê, você que soube esperar, e você que não limita o tamanho do poder desse Deus, você nessa noite está convidado a adorar junto comigo aqui. Nós iremos adorar a Ele agora, porque Ele é o Senhor e fora dele não existe outro. E Ele está dizendo: aleluia, bendito, antes ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus está entrando nesta causa, Deus está entrando nessa situação, Ele está tirando a morte, Ele está fechando a sepultura, porque Ele é Deus tremendo na batalha. Ele entra onde ninguém pode entrar, Ele quebra as correntes, Ele quebra as barreiras, os grilhões. Está entrando agora, está entrando agora. Ei, não limite Deus, se libera na presença dEle e diga: eu estou crendo, eu estou vendo o meu milagre acontecer, eu vejo a obra sendo feita, eu vejo o milagre acontecendo, porque quem diz que não enganou, porque o seu Deus ainda está de pé, Ele ainda está no trono, Ele ainda tem domínio sobre todas as coisas, e Ele está dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, fora de mim não há outro, não há outro, não existe outro, eu sou o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra. Sou eu que levanto o homem do pó, sou eu que tiro o homem do meio da cinza e coloco para sentar entre os príncipes, para que saiba que eu sou Deus. Esse Deus, Ele está vivo, é aquele que andou no meio da fornalha de fogo ardente e o fogo não queimou, é aquele que esteve com Daniel lá na cova dos leões e os leões tiveram que jejuar e não puderam fazer nada. Ele é aquele que enviou o vento que abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou a pés enxutos. Ele é aquele que fez a água jorrar da rocha e a igreja bebeu da água, sendo o próprio Cristo, porque Ele é fiel para fazer. Ele é o Senhor que fez milagres extraordinários através dos discípulos. Deus nessa noite está dizendo aqui neste lugar: Ele também quer usar você. Agora, não limita Deus não. Você que cria em milagre, continua crendo. Você que crê no sobrenatural, continua crendo. Você que crê que a bênção está chegando, recebe, porque Ele vai começar a tocar nessa noite. Eita glória! Ele já está tocando aqui nessa noite. Alavassura mandagassura biandasnébia. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Eu vejo nessa noite alavassura mandagassura biandalaia, o mover do céu está neste lugar, está aí na tua casa. Recebe, 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 recebe o milagre, recebe, recebe. Sabe por quê? Essa pomba gira não vai destruir o teu casamento não, ela vai sair agora. Sai pomba gira do inferno, sai Zé Pilinta, sai Exum da morte, sai! Em nome de Jesus, sai, 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 queima Jesus, vai queimando, olha aí, a glória do Senhor está na casa, e Ele está dizendo: eu estou ressuscitando sonhos e projetos de pessoas que não limitam Deus. Se tem crente frio do seu lado, vai dando glória, porque a casa está cheia.
Eu estou vendo o mover de Deus, ministério sendo renovado aqui nessa noite. Eu estou vendo na tua casa Deus trazendo avivamento. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ouça o tropel da multidão, ouça o mover, alas. Veja o querer o agir de Deus. Ele está curando, Ele está arrancando o câncer, Ele está arrancando as enfermidades, Ele está arrancando esta úlcera do estômago, Ele está tirando a morte que estava na panela. Vai ter vida na tua casa, vai ter vida na tua casa, a vida vai voltar na tua casa. Vai, porque Ele está dizendo: eu sou o Senhor, antes que houvesse dia eu sou, agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir? Ninguém. Recebe o teu milagre nessa noite, recebe o teu milagre nessa noite, recebe. Ei, eu estou aqui nessa noite como profeta, e eu vou profetizar sobre a tua casa. Levanta as suas duas mãos aí, você que está na tua casa, aonde você estiver, levanta a tua mão. Eu profetizo uma unção e uma visão diferenciada sobre a tua casa. A tua casa vai bailar no Espírito, a tua casa vai dançar, se envolver nos mistérios de Deus, e vai viver o extraordinário de Deus. Receba! Aleluia! Oh, a glória está forte, Jesus. A glória está forte, Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Somente quem crê no sobrenatural de Deus, levanta suas mãos e aplauda a melhor salva de palma para Ele, e diga: obrigado, Jesus.